Muito bem, estamos juntos de novo, é um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Antes de falarmos sobre a linguagem jurídica, porque nós vamos entrar no assunto linguagem lá na frente um pouco, é necessário que tenhamos toda essa visão clássica do processo todo, não é? Antes de entrarmos nesse momento, eu gostaria só de dizer para você, principalmente para você que é estudante de direito, para você que é advogado, para você que é bacharel em direito, ou para você que, de certa forma, lida com essas questões, para você que é servidor público e precisa lidar com essas questões jurídicas o tempo todo no seu trabalho. Quando você se depara com essa quantidade enorme de leis e de códigos que nós temos no Brasil, isso para o advogado é sofrido. Por quê? Porque quando você está na faculdade de Direito, você tem que estudar a Constituição, o Código Civil, o Código Comercial, o Código Eleitoral, o Código Florestal, o Código Penal, a Lei das Contravenções Penais, a Lei de Introdução ao Código Penal, a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, a Lei, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Tributário, o Código de Trânsito, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, o Código Bustamante, que trata das relações internacionais do direito internacional privado, a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, e às vezes, nesses 5 anos, nesse interregno de 5 anos, nesse intervalo, você tem que estudar também os estatutos, né, que são leis mais específicas, você tem que estudar o Estatuto da Terra, o Estatuto da Metrópole, o Estatuto da Cidade, o Estatuto do Indígena, não é? Que é chamado Estatuto do Índio, mas essa linguagem está sendo alterada para Estatuto do Indígena, pode ser que no futuro se transforme em Estatuto dos Povos Originários. Tem o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, o Estatuto do Torcedor, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto dos Militares, o Estatuto do Desarmamento, que está em alta, não é? Por conta do governo Bolsonaro, aí depois teve muito problema no governo Lula com relação à possibilidade de o brasileiro ter ou não o porte de uma arma. Okay? Então, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto das Guardas Municipais, o Estatuto da Advocacia e da OAB, que é o Estatuto de nós, não é? Profissionais do Direito, que é a Lei 8906 de 1994, o Estatuto das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, o Estatuto das Empresas Públicas, ou seja, quando você se depara com esse cabedal de informações, você fica assim meio que estupefato num primeiro momento. Mas também você precisa, se você vai enveredar pelo caminho do direito penal, você precisa conhecer um pouco mais a fundo a JEC ou GCRIM, né, que são os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, ou Juizados Especiais Criminais, que é a Lei 9.099, que sem dúvida nenhuma é extremamente utilizada para crimes cuja pena é menorzinha, então acabam se encaixando nesses juizados especiais, ok? Muito bem, quando nós nos deparamos com esse cabedal de informações, geralmente pensamos, puxa vida, se eu não tiver uma memória boa para guardar isso na minha memória, como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ter essas informações na minha memória? O meu trabalho é exatamente esse com vocês.